Bom dia, boa noite, boa tarde, bom período que você estiver assistindo. Sim, é difícil mudar a ordem na hora de falar, mas tudo bem. Pessoal, a aula hoje é de exercícios sobre hidrodinâmica e hidrostática. Tá? Vamos ao exercício. Em um furacão, o ar, densidade de 1,2 kg por metro cúbico, sopra sobre um telhado de uma casa a 110 km por hora. Figura 3. A. Qual a diferença de pressão entre o interior e o exterior da casa que tende a arrancar o teto? E B. Qual o módulo da força devido a essa diferença de pressão sobre um teto de 93 metros quadrados? Qualquer exercício começa com ou você desenhando a situação e depois fazendo a coleta de dados, entendendo o que está sendo solicitado. Nesse caso, a gente já tem um desenho expressando o que está acontecendo. A gente pode fazer um sistema de coordenadas, como sempre recomendo, mas só para manter o bom hábito. Vocês vão entender por que eu estou falando que é só para manter o bom hábito. XY, 0 de baixo para cima e 0 da esquerda, positivo de baixo para cima, positivo da esquerda para a direita. Feito isso, o desenho já existe. Agora a gente se localiza. Quais são as informações que são fornecidas para que a gente possa resolver esse exercício? Primeiro, a densidade do ar, está considerando 1,2 kg por metro cúbico, já está na unidade correta. Nós temos a velocidade do vento, 110 km por hora, que a gente divide por 3,6 para encontrar a velocidade. Obviamente eu não fiz essa conta. Nós teremos 3 algarismos significativos. 1, 2, 3. Então, nossa velocidade é 30,6 metros por segundo. Essa é a velocidade do vento. Ele quer saber a variação de pressão entre o interior e o exterior. Ou seja, P interno menos P externo. Esse VE ele já está dando um indicativo para a gente do que ele quer dizer com isso, tá? Que é a velocidade externa. Então, olha só, nós temos quais são os ingredientes que a gente quer, que a gente tem, na verdade. Nós temos velocidade do som, perdão, pessoal, estou pensando lá na frente da matéria da frente. A gente tem a velocidade de deslocamento do ar, o vento, que na verdade não é nem um vento, é um furacão lá, com essa velocidade. Nós temos a densidade do ar e a gente quer achar a diferença de pressão. Primeira coisa, já é uma expressão que envolve velocidade, então a gente com certeza vai fazer uso do quê? Da equação de Bernoulli. O que diz a equação de Bernoulli? Ele relaciona a pressão, vou colocar P0, uma pressão padrão, tá? Porque a expressão de Bernoulli vale para qualquer situação, tá? Mais uma relação que envolve a densidade do ar, o volume, a altura, aqui vou considerar em Y, e o valor da gravidade. E mais uma expressão que é densidade do fluido vezes velocidade dividido por 2. Isso aqui é igual a uma constante. Pessoal, de novo, essa constante não é fixa, tá? Ela vai variar de valor de situação para situação. O importante não é que ela seja o valor exato dessa constante, e sim que a gente pode relacionar essas coisas. Perfeito? Eu acho que é importante a gente chamar atenção por uma coisa que eu acho curioso. Se algum de vocês estiveram na aula passada, eu chamei atenção nisso e eu falo isso em algum vídeo, apesar de não explorar. No fundo, isso aqui está relacionado com conservação de energia, porque se vocês pararem para fazer análise dimensional, definição de pressão, que é força por área, se você abrir newtons e dividir por metros por segundo, metros por segundo por metro quadrado, o que sobra
é densidade de energia. Pressão está relacionado com densidade de energia também, tá? Só uma curiosidade. Isso aqui está relacionado com energia, com conservação de energia mecânica. A gente tem um termo que envolve energia potencial, termo de massa, altura, gravidade, mgh, e um termo que está associado com velocidade, com energia cinética. Massa, um termo relacionado com massa, densidade de massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Tem a pressão padrão, que surge da dedução que envolve fluidos, mas o importante é esse vínculo de que a gente tem um constante. Tá? O que nós vamos fazer aqui? A gente vai enxergar que a gente tem o lado de dentro, que é interno, está representado aqui pelo I, não sei se vocês conseguem ver, está pequenininho, e o lado externo. Ou seja, eu vou ter pressão externa mais densidade do ar vezes a altura do telhado vezes a gravidade mais densidade do ar, velocidade externa ao quadrado dividido por 2 igual pressão interna. Qual a velocidade do ar dentro do telhado? É 0, tá? Do lado de dentro o ar está parado. Então esse termo aqui desse lado não vai ter, então só vai ter o quê? O YG mais 0. Vou escrever 0 só para relembrar isso que eu comentei com vocês. Pessoal, então acho que vocês já estão enxergando o que a gente vai fazer. A gente percebe. A gente manda pressão externa. Fica aqui. Pressão interna. Esse termo vai cancelar com esse. Por que vai cancelar? Considera o seguinte, pessoal. Considerem o teto tão fininho. Vou fazer em verde, tá? Que com relação ao nosso sistema de coordenadas, o lado de dentro e o lado de fora tem a mesma altura. Aí eu posso cancelar. Concordam? Eu passei esse para o outro lado. O velocidade do ar ao quadrado dividido por 2. Opa, tem um sinal menos. Que bom que tem um sinal menos, porque ó, eu quero pressão interna menos pressão externa. Eu tenho o quê? Pressão externa, pressão interna. Eu passo esse sinal para o outro lado. Eu tenho nosso PI menos PE delta P igual a ρ V ao quadrado. A gente vai substituir os valores. E vamos achar. Alguma dúvida com relação a isso até agora, pessoal? Tá tudo tranquilo? Ótima pergunta. Quem que perguntou? Foi o Eric. Não. Eu quem? Desculpa. Ah, o Augusto. Tá, é que eu, desculpa, eu não abri o... É que eu abro a tela de... Pra ver quem tá falando também, esqueci de fazer isso hoje. Então, Augusto. Não, depende da direção. É velocidade, né? Velocidade tem componentes. Só que essa figura tá malandra, né? Você percebeu que essa figura tá... Por um acaso, a direção do telhado é exatamente a mesma direção do teto. Desculpa, do vento. Por quê? Tem dois motivos. Ótima pergunta. Vão achar que a gente combinou com antecedência? Tá, a gente combinou? Mentira, não combinamos não. Tudo aqui é espontâneo, pessoal. Sério. Pessoal, vocês olharam as aulas que eu gravei e o material do outro professor? O movimento de fluidos não é uma coisa completamente compreendida. Tem uma área de pesquisa chamada mecânica dos fluidos. Inclusive, quem conseguir resolver a equação
dos fluidos, que a gente chama de equação de Navier-Stokes. Quem conseguir resolver essa equação ganha o prêmio de $1 milhão de problemas em aberto em física. Tá? Se a gente colocar um ângulo aqui, fosse tentar tratar um problema real, acontece uma coisa que a gente não sabe tratar muito bem. Quer dizer, talvez até saiba, mas eu não sei porque eu não sou especialista, tá? Como dar conta dos vértices? Se eu colocar a velocidade, por exemplo, com um ângulo aqui, por exemplo, se eu colocasse a velocidade do vento passando assim, eu teria que fazer uma decomposição. Vetorialmente, a gente sabe que é só fazer decomposição em x e y, a gente saberia o componente da velocidade. Só que num problema real, a gente sabe que uma velocidade desse jeito ia provocar o quê? Se a gente tivesse velocidade assim e o telhado assim, a gente ia ter o quê? Vórtices. E se vocês olharem bem, lembrarem do material que vocês assistiram, eu falava que a gente trata de situação para poder usar isso aqui, em que isso aqui não acontece. Tá? Então uma resposta longa é: importa, só que a gente não sabe tratar muito bem. Tá bom? Então a gente vai tratar do jeito mais simples, que é o quê? Considerando situações desse tipo, em que a gente tem o vento bem comportado, fazendo exatamente o que a gente quer. Tá bom? Vamos substituir valores, tá? Para a gente poder encerrar o... Efetivamente, vamos fazer de outra cor. 1,2 vezes 30,6 ao quadrado, dividido por 2. 0,6. 0 vezes... Ai, ai. Quadrado, cadê o quadrado disso aqui? 933, como deveria ser. Mentira, eu não sabia o valor disso, eu tô só chutando. Na verdade, 934. Já estou fazendo arredondamento, tá? Contagem de algarismo significativo. (934 vezes 0,60). Então, variação de pressão 560 newtons por metro. Nosso bom e velho 560 pascais. Tá bom? Foi esse o valor? Posso ter usado errado aqui a calculadora. Confirmam para mim, por favor. Daí são 3 algarismos significativos. Na verdade era para ser 2. São 2. Perfeito. O 60, o 0 é a ordem de grandeza. Esse é o item A. O item B, daí a gente aplica a definição de pressão, tá, pessoal? Esse aqui foi o item A. O item B, eu vou levantar um pouquinho o papel para a gente usar essa mesma folha. Definição de pressão igual a força sobre área. Nesse caso, a gente quer uma variação de pressão. A gente vai ter uma variação de força, diferença de força do lado interno e externo, que é equivalente ao quê? A dizer que tem uma força sendo aplicada dessa maneira sobre a área. Consequentemente, ΔF é igual à área ΔP. ΔF, dá para ler? Vocês estão conseguindo ler? Então, mais um pouquinho para cima. Vamos fazer a conta. Então, 560 vezes 93. 93, isso. 52.080 newtons. (50,21
vezes 10 na 4 newtons. É por isso que geralmente quando a gente tem furacão, o telhado sai voando. Não sei se a maioria de vocês aqui da região oeste, mas semana passada deu 2, o vento chegou a 60 km por hora e fez aquele estrago. Imagina se fosse 110. Tá certo?